Flamengo tem que ser sempre uma bagunça para dar. Não, tem que ser organizado, tem que ser uma coisa que funcione direito, gente. Vamos superar essa fase. Isso é coisa do passado. E assim, na maioria das vezes que o Flamengo era uma bagunça, foi uma bagunça, melhor dizendo, deu errado. Circunstancialmente, algumas vezes, por linhas tortas, deu certo. Se ser uma bagunça fosse algo tolerável e caminho certo para títulos, o Flamengo não ficaria tanto tempo sem ganhar o brasileiro como ficou, entre 92 e 2009, por exemplo, né? E 38 anos sem sequer chegar a uma decisão de Copa Libertadores. Nem semifinal chegava mais, né? Praticamente. Então, isso é besteira. O Flamengo tem que mudar isso, tem que mudar isso. E o tumulto todo que acontece hoje é reflexo de uma má gestão do futebol. E aí você tem uma reação em cadeia, né? Até é engraçado isso, a gente critica, eu critico o jogador, eu critico o técnico e critico o dirigente. Aí quando você critica o jogador, por exemplo, por que eu não critico o dirigente? Porra, a gente está criticando o dirigente também. Não está deixando de criticar. Olha todos os comentários, veja a sequência de vídeos, de comentários, de participações de programa, de postagens, aí você vai ter uma ideia geral, né? Aí você vai ter uma ideia geral. Quer dizer, quando você critica uma atuação de um jogador, a postura de um atleta, não significa que você não esteja criticando o dirigente, até porque, no caso do Flamengo, muito do que acontece com os jogadores é reflexo da postura equivocada dos cartolas. Eles são permissivos, eles não cobram como tem que cobrar, eles superprotegem, eles têm a postura inadequada, muitas vezes, em função da permissividade. O Flamengo hoje é isso. O discurso todo do Rodolfo Landim, candidato à presidência do Flamengo em 2018, de que não ia tolerar certos comportamentos, que exigiam um comprometimento e um profissionalismo extremo, ele não se confirma. Pelo contrário, o que existe é uma postura parecida com a do seu antecessor, né, que dizia que tinha jogadores protegidos, né? No Flamengo também tem, pelo jeito, só falta ele falar isso. Não precisa falar, a gente percebe isso. Os jogadores não são cobrados de fato. Essa semana ele teve no CT. Não se tem notícia de que ele tenha falado grosso com os jogadores. Quando eu falo falar grosso, gente, eu digo, eu uso essa expressão, não é botar de joelho no milho, nem botar de castigo com a cara na parede, não. É chamar os jogadores para uma conversa profissional. E é muito evidente que os jogadores também precisam mudar a sua postura. Precisam viver mais do Flamengo. Precisam se preocupar mais com o Flamengo. E isso a cobrança vem dele. E passando pelo treinador, que também tem que ser questionado quando for o caso, e é o caso, e chegando até os atletas para que as coisas mudem. Uma mobilização, uma dedicação, uma entrega maior. Entrega que eu falo não é só tem que ter raça, não. É entrega nos treinamentos, é entrega no dia a dia. De que maneira? Você se cuida, cuida do corpo, cuida da mente, pensa no clube, treina com afinco, tenta entender o que o técnico quer que você faça, mesmo que você não goste do técnico. Porque com a gente é assim, se você trabalha numa empresa, você não gosta do seu chefe. Ele fala, eu quero que... O cara trabalha numa firma de contabilidade. Aí o chefe novo chega e fala, eu quero que faça esse procedimento, essas planilhas assim, assim, assim. Mas nós fazíamos de outra maneira com outro chefe. Agora mudou. Comigo vai ser assim. Você vai executar, meu irmão. Você vai ter que fazer. E talvez até esse chefe novo tenha razão. Aí daqui a algum tempo, pô, é chato fazer do jeito que ele quer, mas olha, dá melhor resultado, hein? Fica mais organizado. Eu tô falando de uma função burocrática até, meio repetitiva, né? O cara que faz aqueles procedimentos todo dia, tudo igual, todo mês, tudo igual. Assim que funciona. Com o jogador não tem que ser diferente, não. Não, vamos lá, vamos fazer. O cara quer que seja assim. O Jorge Jesus, gente, foi assim. Alguém acha que quando ele chegou lá, ele falou, quero isso, quero aquilo, dando esporro em todo mundo. Que delícia, ele dá bronca na gente. Nós adoramos esse velhinho português, ele é demais. Porra nenhuma. Todo mundo ficava com ele engasgado. Engasgado. Mas viram que o cara era bom, que o time rendia, e eles faziam o que ele pedia. Por isso deu certo. Hoje, não daria certo. Provavelmente não daria certo. Por quê? Se ele chegasse hoje, ele encontraria um grupo de jogadores muito acomodado, em grande parte, sentado na fama, e que parece, em alguns momentos, a sensação que dá é o seguinte, eles estão enfastiados, parece que não é. Alguns jogadores estão satisfeitos. Um símbolo disso é a saída do Gabigol, substituído na partida contra o Internacional. Quando ele se misturam vaias e aplausos do Maracanã, ele aplaude e tal, ok, tipo, agradece quem aplaudiu, ou até aplaude a torcida, não sei, foi irônico, até achei que inicialmente não. Depois ele mostra o pet de campeão aqui no peito. Aí nessa hora, Alan, é que tem que chegar um dirigente, podia ser o Marcos Braz, pode ser o Landim, qualquer um que tenha, ou que tivesse, né, condições, lá no vestiário, encostar, ou depois, no dia seguinte, encostar no Gabriel e falar assim, Gabriel, por que você mostrou o pet para a torcida do Flamengo?
Quando você mostra para a torcida do Atlético Paranaense, que está te xingando, eu entendo. É a torcida rival, está te atacando, você reage. Olha, eu fui campeão em cima de vocês. Então, é meio que um chupa, né? Aqui, ó. Eu mostro a tatuagem na coxa. Você está respondendo à torcida rival que está te perseguindo, que quer que você fique desestabilizado e jogue mal. Então faz parte do jogo, né? Vento que venta lá, venta cá, pau que dá em Chico, daí Francisco. Vocês estão me sacaneando, estão me zoando para eu ficar nervoso. Aqui, eu sou campeão em cima de vocês. Vocês estão com nada, meu irmão. Ele pode fazer isso. Agora, com a própria torcida, não. Porque quando ele faz isso, a sensação que passa é de que, olha, eu já ganhei um campeonato para vocês, mais de um. Ou eu sou o campeão. Você é um campeão da Libertadores pelos próximos 2 meses e pouquinho. Daqui a 2 meses e pouco, no Maracanã, onde o Flamengo joga, onde ele estava naquele momento, outro time será campeão. E pode ser um rival. Um rival nacional, como o Palmeiras, como o Internacional, um rival local e mais histórico até, claro, como o Fluminense. Que esses continuam na Copa Libertadores. Um já está na semifinal. Outro também já está na semifinal, que é o Palmeiras. A não ser que acontecesse algo maluco que a gente sabe que não vai acontecer. Que é uma derrota por goleada para o Deportivo Pereira. E o outro está com a classificação, pelo menos, encaminhada. Está em vantagem, que é o Fluminense, que vai jogar contra o Algoz do Flamengo. Então, esse é o ponto. Tudo vem lá de cima. Tudo vem lá de cima. Aí o Landim vai lá no CT, mas será que ele conversa com os jogadores isso? Será que ele cobra isso desse pessoal? Esse é o ponto, que esse é um papel também do presidente. O presidente não tem que frequentar a CD. Mas quando vai no CT, tem que ser para elogiar, bater palma, falar, vocês são ótimos. Ou então para bronca geral ou conversas específicas. Eu acho que isso é papel também do Cartola, sabe? Tem que chegar junto nessas horas e falar, olha, você está no Flamengo, você é importante para o Flamengo, a gente precisa de você assim, assim, assim. Os números do Gabriel são os piores dele desde que chegou ao clube. Se você olhar no Campeonato Brasileiro, ele fez 16 jogos e 5 gols. Na Libertadores, ele jogou 7 partidas e fez 2. É muito pouco para um jogador como ele. É muito pouco. E não é só ele, não. Tem mais gente também que está abaixo. O próprio Arrascaeta fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, naquela parte final, virou o placar para o Flamengo. Aí houve o soco daquele preparador físico do Sampaoli, ex-preparador do Sampaoli, o Pablo, né? Fernandes, no rosto do Pedro. E de lá para cá foram 6 partidas. O Arrascaeta jogou ou mal ou timidamente todas elas. Até contra o Grêmio, quando fez o gol da vitória, batendo um pênalti, ele não fez um grande jogo. Então, esses jogadores têm que ser questionados. Eles têm que entregar mais, gente. Eles têm que entregar mais. A história que eles escreveram, o patch que eles podem exibir de campeão, não basta. Não basta. O Flamengo não é time para se contentar. Ganhamos uma Copa Libertadores, 2, estamos satisfeitos. Não, a torcida quer mais e tem que continuar brigando por títulos. Assim que funciona. Assim são os grandes. Quem não pensa assim não deveria servir para o Flamengo, se é que alguém pensa assim de fato. Essa situação até do Gabriel mostrar o pet, Mauro, eu tenho muito falado sobre o Gabriel, né? Que minha crítica assim, ao Gabriel é que eu acho que ele se acomodou. Porque, por exemplo, eu acho que ele ele sobrou aqui no futebol brasileiro em 2019, 2020, ele achou que era suficiente. Ele achou que não precisava mudar o repertório, se especializar em ponto fraco. Por exemplo, sou ruim com a perna direita, vou ficar treinando com a perna direita. Não sou tão bom no 1 contra 1, vou ficar treinando, chamar o zagueiro e treinar. Tentar se aperfeiçoar. Ele se acomodou ali. Né? Só que acontece, os outros times hoje são mais fortes que em 2019, os times melhoraram, os zagueiros enfrentam ele, já começa a saber como ele joga, então fica mais fácil de marcar. Então essa é a minha maior crítica a ele. E eu acho que essa questão do pet não deixa de ser uma comprovação disso, né, Mauro? Tipo assim, cara, eu já ganhei, tipo, tô acomodado. Vocês estão reclamando de mim? Fiz gol em todas as finais de Libertadores. Cara, isso aí, o Gabriel merece uma estátua lá no Ninho, no Maracanã, ok, pelo que ele fez. Agora, a gente tem que falar do presente, tem que cobrar o presente. Não sei se você concorda, Mauro. Não, é isso, exatamente isso. A história do Gabriel no Flamengo, como de outros jogadores, ela não se encerrou. Ela continua sendo escrita. Então, cabe a ele, nesse momento, se preocupar em escrever páginas de vitórias, páginas bonitas, e não de atuações ruins. Ele está muito mal, gente, tecnicamente. Ele parece mais pesado, não gordo, mas mais forte, né? Talvez ele tenha mais peso hoje de massa magra, né? de músculo, não de gordura. Aparece, né? Com menos mobilidade, né? E aí, exatamente, também parece menos móvel. Eu não sei exatamente, mas isso no visual a gente percebe isso, né? E é pela movimentação dele. Então ele é hoje um jogador mais previsível. Eu até elogiei aqui a maneira que ele bateu o pênalti agora, no jogo recente, que ele bateu o pênalti contra o Coritiba. O goleiro até tocou na bola, mas ele bateu forte no canto. Por que eu elogiei? Cara, que bom que ele está mudando a forma de bater. Porque aquele jeito dele bater
que era quase infalível, foram 3 pênaltis perdidos esse ano, e 2 os goleiros defenderam. Nunca havia sido defendido um pênalti batido pelo Gabriel com a camisa do Flamengo, até o Volta Redonda e o Cruzeiro esse ano, que os goleiros defenderam. Antes era para fora, bateu na trave, pouquíssimos que ele bateu, não lembro de cabeça os números. O último pênalti que ele tinha perdido com a defesa do goleiro, curiosamente, tinha sido antes de jogar no Flamengo, no ano anterior, 18, contra o Flamengo César, aquele goleiro que já foi embora do Flamengo, fez a defesa. Então, assim, ele precisa diversificar a batida de pênalti, a forma como ele finaliza as jogadas, a maneira como ele se movimenta, busca o espaço, porque é previsível. Os adversários sabem como marcá-lo. Ele é um jogador muito consagrado no Flamengo e perigoso. Então, ele precisa diversificar. Isso é com treino, com dia a dia, com trabalho, com uma atenção total para o futebol. Ele precisa entender isso. Ele ainda é um cara jovem, é um ídolo, e eu acho que isso só vai funcionar se alguém fizer a cobrança. Fala, nação. E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, o que vocês acham? Vocês concordam aí com o Mauro? Não concorda? Gabigol está sentado na fama? Subiu a cabeça? Realmente ele está mal fisicamente, não tem demonstrado um bom futebol há muito tempo. Em campo quase não chuta gol, faz tempo que o Gabigol não faz gol e quando faz é de pênalti. Né? Então deixa aí abaixo nos comentários o que você acha, deixa aí a sua opinião. Peço que você inscreva-se no canal, deixe o seu like e acione aí o sino da notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Até a próxima, valeu!